gente vai falar hoje a respeito do sistema de bilhetagem eletrônica, não é? A gente vai conversar com a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso, a AGER, porque essa medida faz parte de ações, não é? Encaminhadas pela Agência de Regulação também, e é o controle da área, não é? Ampliar o controle da área, ter uma situação nesse sentido para que a gente possa explicar para a população o que pode acontecer. A licitação para essa regulamentação definitiva do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal já está em curso, mas aí paralelamente a isso a Secretaria de Fazenda informou que a partir do dia 1º de julho do ano passado, na verdade, as empresas já estariam obrigadas ao uso de bilhete de passagem eletrônico. Para entender um pouco mais a respeito disso, para quando e o que muda mesmo na vida de quem utiliza esse tipo de sistema, a gente conversa agora com o presidente da AGER, Luiz Alberto Nespolo, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito de toda essa situação. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, aproveito para saudar todos os que estão assistindo a essa rádio tão importante da capital de Cuiabá, e também saudar a você, ao João e ao João Pablo, que é meu conhecido, e é uma alegria a gente estar participando do programa novamente com essa notícia da bilhetagem eletrônica. Isso quer dizer que está próximo, presidente, porque já é uma vontade, não é, que existe por parte da AGER há uns bons anos, não é? Para não dizer uma década, na verdade, não é? Então, dessa vez a gente está no caminho certo? Sim, quando a gente fala de fechamento da licitação, né, está quase concluindo a licitação definitiva, tem quase uma década assim para concluir uma etapa de aculturamento, e eu acredito que estamos bem maduros com todos os atores que eu converso, sejam eles empresários, sejam eles órgãos reguladores, né? Seja a parte da detentora do contrato, que é a Sinfra, seja a própria AGER, todos veem como muito importante a conclusão dessa segunda etapa licitatória, que concluiria a cobertura dos 16 contratos dentro dos 8 mercados que nós temos dentro do Mato Grosso. Isso falando do que você comentou anteriormente sobre a contratação, né, das empresas, e a partir daí deixar mais perenes contratos, empresas que terão mais tempo de circulação e usufruir o contrato e ao mesmo tempo beneficiar a população. Quando tem um contrato mais longo, cerca de 20 anos, a empresa dedica mais, ela faz melhorias e por conseguinte a população também recebe contrapartidas, né, dessa melhoria, que é o objetivo da AGER, que é proporcionar bons serviços, né, ao usuário, com alta qualidade, com preços módicos, mas ao mesmo tempo fazendo com que as empresas consigam sobreviver, porque se ela não sobreviver também não mantém esse tipo de serviço, representando também a parte do Estado, né, que faz a delegação desse serviço. Mas falando de bilhetagem, que é uma parte muito importante que você tocou, isso ajuda muito a AGER a performar no seu objetivo de controle e regulação. À medida que a Cefaz agora vai assinar nessa semana junto com a AGER dois termos, um termo de cooperação e um termo de referência, vai fazer com que seja possível transitar as informações que a Cefaz recebe sobre número de passageiros por viagem, inclusive dados pessoais dos passageiros, valores, inclusive para saber quanto que está pagando. E aí o controle da AGER vai ficar mais automatizado, mais alinhado, mais moderno, podendo propiciar com que ela consiga atingir melhor seu propósito, que é de regular esse mercado. Mas, assim, presidente, na prática, para quem está nos ouvindo, né, agora para o ouvinte que é usuário do transporte intermunicipal, na prática, como isso funciona na ponta? Como funciona para aquela pessoa que usa esse transporte? Toda vez que o usuário adquire um bilhete, ele adquire hoje um bilhete eletrônico. Certo. Esse bilhete, com todos os seus dados pessoais e valores que ele faz, é transmitido eletronicamente para a Cefaz. Na Cefaz entra no banco de dados, e desse banco de dados nós podemos tirar várias informações importantes que podem contribuir com o usuário final. Entre eles é saber se o preço está correto da passagem. Com o passar do tempo nós vamos saber se aquela regra estabelecida de que quando é contratado um ônibus, se ele lota pelo menos 60% dos seus bancos, que é uma estimativa que a gente faz em termos de contratação das empresas. Por exemplo, se essa empresa estivesse a mais numa renovação de contrato, eventualmente poderia se trabalhar o equilíbrio
do valor, porque ela estaria usufruindo mais do que a regra. O contrário também é verdadeiro. Eventualmente, pode ser que ela não esteja performando. Então, nós conseguimos ter mais controle sobre essa situação. Além da bilhetagem, a AGER vem trabalhando outro ponto que é muito importante, que é a implantação do GPS nos ônibus. Então, temos um projeto, já está em fase de piloto, que nós vamos colocar GPS em todos os ônibus de todos que estão contratados no mercado convencional, que aí nós estamos falando do básico e do diferenciado. A partir daí, com esses sinais eletrônicos também georreferenciados, poderá inclusive voltar para o cidadão comum um QR Code que ele pode, com seu celular, clicar sobre e saber, como Uber, né? Quando tu contrata um Uber, em que distância que está o ônibus da sua rodoviária, em que local que ele já está circulando, então trazendo grandes benefícios para a população. Estamos trabalhando fortemente nessa modernização da AGER para trazer esses benefícios para a população. Em contrapartida, a AGER vai saber se o ônibus circulou, se não circulou, se atrasou, se percorreu no horário marcado, tudo através do GPS. Isso realmente importa, não é? Bastante. Isso realmente bacana. faz toda a diferença. Agora, com relação a essa, pontualmente a essa questão, presidente, existe algum outro ponto importante que precisa ser destacado? A gente pode mudar ainda, não mudando totalmente de assunto, mas ainda falando de transporte, falar um pouquinho dessa situação, como é que está agora dentro da pandemia, né, que estamos vivendo. Até horário de atendimento, que até vocês questão modificaram. de fiscalização também, não é? Vocês estão fazendo. Como que faz aí a fiscalização com essa pandemia, presidente? Nós somos considerados uma atividade essencial, né, para Sim. a população, através do decreto do governo 423. Ele considerou o transporte lá de 31/3 ainda atividade essencial para serviço ao público, à população. Com isso, a gente está com regras especiais quanto aos servidores. Então, o nosso servidor, ele é um pouco mais exigido. Nós estamos com o servidor, principalmente de fiscalização na rua, e ele está se dedicando e a gente valoriza. Eu queria agradecer às pessoas, alguns até com uma certa idade, né? Sim. Nós temos um pessoal que tem uma idade mais avançada, mas com todo cuidado, né? Com luvas, máscaras, álcool, eles estão no campo fazendo o trabalho de fiscalização. Então, quando fiscaliza, mantém o sistema rodando. É claro que nesse momento nós também flexibilizamos as operações, mantendo a essencialidade, mantendo os ônibus rodando, mas não necessariamente no horário que fazia antes, porque a demanda reduziu muito por conta das campanhas assertivas, né? Das pessoas ficarem em casa, que não tem necessidade de viajar, principalmente no intermunicipal. Com isso, reduziu bastante o volume de transporte de passageiros intermunicipais. Mas a regra, através de uma resolução, nós temos 2 resoluções que normalizam essa situação do Covid. E nessas resoluções deixa bem claro que não pode deixar desassistido nenhum trecho de cidades. Ela vai trabalhar de acordo com a demanda. Então, os horários ficaram mais flexíveis, né? De acordo com a demanda. E essa redução, então, do número da frota não tem prejudicado a população, não está tendo lotação nesses ônibus intermunicipais? Que algum caso sempre aparece e a gente trata pontualmente. Nós temos alguns casos na agência sendo tratado pontualmente de alguma cidade limite, no ponto de deixar de ser assistido, e a gente trata pontualmente com a empresa e está corrigindo. Mas, via de regra, toda a população está atendida assim. Nós temos um plano, eles são obrigados a fornecer um plano de atendimento para todo o seu mercado. E nós controlamos esse plano com a fiscalização e também com o contato com os usuários. Nós temos 0800 que o pessoal usa, né? Sim. E nos mantém também bastante, temos o WhatsApp da ouvidoria, nos mantém bastante atualizado de qualquer demanda, além dos poderes, né? Presidente, esse sistema, esse transporte inclui Várzea Grande e Cuiabá? Sim, inclusive porque olha, a gente recebe reclamação aqui, hein? A população reclama bastante do número de ônibus. Nós tivemos já e vamos ter novas ações no terminal MAGE e aqui no terminal também da Prainha, onde às vezes confunde um pouquinho a ação da AGER. A ação da AGER é limitada ao intermunicipal. Claro que ela vai até o terminal, mas os ônibus que vêm do bairro nós não temos ação sobre, nem aquele da capital. Na capital Sim. É o SEC, né? E em Várzea Grande é a Secretaria de Mobilidade. Claro que quando a gente vai, chama eles para fazer campanha conjunta, mas a ação nossa é limitada ao intermunicipal.
Então, tivemos nesses terminais, a população ficou bastante agradecida, eu tive junto para conhecer essa operação, quando nós cumprimos a regra de nesse transporte, só pode transportar passageiros sentados de Várzea Grande a Cuiabá, mas certamente nós temos problema sim, vimos um excesso de pessoas aglomerando no mesmo momento e principalmente essa questão de algumas cidades ainda estarem limitando o número de ônibus, que para o momento de reabertura do comércio, agora voltou a restringir um pouquinho, mas para esse momento de reabertura controlada, isso é um pouco perigoso, certo? Seria ter até mais ônibus transitando e não reduzindo, né, na questão, porque senão forma filas. É verdade, é verdade. É isso que a população cobra bastante aqui. Até como o senhor citou essa questão de Várzea Grande, eu me lembrei porque o ouvinte questiona muito, né? Como a gente não consegue muito contato com a prefeitura, aproveitei a deixa do senhor para a gente poder falar. Para a gente finalizar, presidente, sobre uma multa. Eu vi aqui uma informação bacana, né? Que a ANEEL manteve a multa aplicada pela a Energisa aqui do estado também. É uma das atribuições, não é? Um dos trabalhos aí realizados pela GER. Se o senhor quiser falar um pouquinho também ou algum outro assunto que queira colocar antes da gente encerrar? Isso é bacana, eu gostaria de enaltecer o trabalho sério de ter os especialistas bem informados, os nossos servidores, analistas, né, internos, a capacidade deles de discernir quando é adequado aplicar uma multa, tanto é que ela foi mantida e ela poderia ser derrubada. Então, essa lisura, essa transparência, esse agir corretamente tem sido a normativa que nós temos falado desde o primeiro dia que estamos aqui na GER. É bom que se diga, estou aqui há 2 meses e meio, que a gente vai performar nessa linha, sempre com muita transparência, e eu gostaria de aproveitar e deixar o convite sempre que qualquer cidadão que estiver ouvindo, quiser participar das ações, das nossas reuniões públicas. Nós começamos a fazer reuniões, um pouco por causa da pandemia, as nossas reuniões públicas foram retomadas a partir de sexta-feira retrasada, né, conforme o decreto que permitiu a reabertura de reuniões públicas, porém a nossa reunião pública está sendo à distância, né, nós disparamos um link e no Meet, né, Google Meet, que é a ferramenta oficial usada pelo Estado, e a gente está disponibilizando inclusive essa reunião de forma gravada no nosso site da GER. Então, qualquer cidadão que queira participar, e nós aumentamos muito a frequência, reuniões que tinha em torno de 10 pessoas, está tendo 30 pessoas participando, e se Deus quiser vão ter muito mais. Que dá uma transparência muito grande, uma lisura muito grande nos processos de julgamento das necessidades que o mercado traz para a gente, os processos. Principalmente no que tange a julgamento, se é adequado ou não fazer algum ajuste de preço, que também é uma atividade da GER. Sim, isso é importante mesmo ressaltar. O senhor está há quanto tempo à frente da agência, presidente? Estamos há 2 meses e meio. Então tem muita coisa, né? Muita coisa para se inteirar, para poder participar, para poder... É a primeira vez que o senhor conversa com a gente, né? Sim, como presidente da GER é a primeira vez. Tive outras oportunidades, mas não nessa função. A agência ela é muito abrangente, não é? É importante a gente colocar, é uma agência reguladora de diversos serviços, não é? Abrange muita coisa. Ela é muito importante, né? Porque quando você está, geralmente se fala no fiel de balança em 2 pratos, né? A agência tem 3 pratos, então equilibrar 3 pratos com a justeza necessária, né, um senso de justiça, é muito complexo, né? Então nós temos que ter um equilíbrio, mas graças a Deus nós temos hoje uma diretoria bem equilibrada, 4 pessoas com muita senioridade, né? São 4 diretores, eu como diretor-presidente, nós temos o diretor ouvidor, que também é uma pessoa muito sênior, o senhor José, temos o diretor Noril, que entrou agora, contribuindo muito na parte de energia, e também o diretor Paulo, da área de transporte, todos muito sêniores e muito equilibrados. Então, certamente nós vamos ponderar muito em busca de fazer o correto, né? E dar bons resultados para a sociedade e também porque nós temos três situações e nós temos que manter em equilíbrio. Se nós pesarmos a mão mais para um lado, certamente nós vamos fazer com que o mercado se desestruture. E nós queremos que ele performe e busque a mais alta qualidade com preços módicos. Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aqui para a população. Se o senhor quiser colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Só agradecer, colocar a agência de portas abertas a qualquer momento que a imprensa perceber qualquer coisa ou quiser contribuir nessa área de regulação, nós estamos de portas abertas, quiser nos visitar também, deixamos abertos para a população e usem bastante, que a população use bastante o canal do 0800, desde que eu entrei eu tenho testado regularmente, ele está funcionando, tá? Eu ligo, se me atende eu agradeço, se não atende eu vejo o que aconteceu, algumas vezes eu liguei fora de horário, aí não tinha como atender mesmo.
Mas confesso que me preocupa, nós deveríamos ter alguma coisa gravando, porque o consumidor não tem culpa de estar viajando à meia-noite. Nós estamos tentando fazer alguma coisa, tá? Que possa deixar registrado os 0800 24 horas. Então, mas ele funciona bem, dá retorno, e gostaria que a população sentisse muito à vontade de utilizá-lo, e caso quiser vir presencialmente com os cuidados necessários, né? Pode também vir até a agência. Nós temos bastante cuidado com o nosso servidor e também com quem porventura vier aqui. Nesse momento, recomendamos que utilize mais o canal 0800 WhatsApp, que será bem atendido. Claro, claro. Então é isso, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor, e sempre que tiver uma novidade, alguma coisa que queira informar a população, nossos microfones estão abertos. Obrigada, viu? Mesma coisa a Débora, que é a nossa assessora de comunicação, é bem ativa e está bem disponível. Muito obrigado a vocês também, e sucesso aí com o seu programa e essa excelente rádio que a gente conhece há bastante tempo. Obrigada, presidente, obrigada, até a próxima, viu? A gente conversou aqui com o presidente da AGER, Luiz Alberto Nespolo, explicando um pouquinho a respeito dessas últimas atualizações, ele que está à frente da agência reguladora há cerca de 2 meses.